Boa noite, muito boa noite. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Eu me chamo Daniele Corrêa Lima, sou terapeuta, mentora sistêmica. Estamos aqui nesse 27 de setembro para falarmos de rompimentos, romper para liberar o novo, para abrir espaço para mudanças e coisas novas para chegar na nossa vida. Então sejam todos bem-vindos, vamos entrando, convidando os amigos, colegas, família, aquelas pessoas que vocês sabem que podem se beneficiar e que vão aí receber, né, que vai ser uma contribuição para elas. Vamos lá. Vou botar uma musiquinha aqui só para a gente esperar uns minutinhos para a gente começar. Recebi essa música hoje, linda, amo essa música do Marciano. Hoje fez parte aí das minhas meditações sobre a dança da vida, sobre os segredos de Deus revelados agora, nus sob o sol. Nós estamos em uma nova fase, em um novo momento, em que possibilidades já estão disponíveis para a gente hoje. Novas possibilidades que não estavam disponíveis para os nossos antepassados, que não estavam disponíveis para as gerações anteriores a nós. Hoje a gente já pode fazer escolhas diferentes e ter outras possibilidades. As ferramentas já estão aqui para a gente escolher. A gente liberar realmente o passado, as coisas que agora não fazem mais sentido e ir para um novo patamar, ir para um novo momento, numa nova plataforma. Então vamos reconhecer isso, que nós já estamos numa nova plataforma, que uma nova plataforma, uma nova maneira de ser, uma nova maneira de estar no mundo, uma nova maneira de desfrutar a vida já está disponível hoje aqui. E o caos é um elemento da criação dessa nova realidade também. Então vamos lá, vamos começar. Eu fiz algumas anotações aqui. Vou contextualizar para vocês como que eu cheguei nesse tema. Faz umas semanas que tenho aí feito atendimentos, tenho sido procuradas para fazer atendimentos relacionados a términos, a rompimentos, a fins de ciclos, né? Mais especificamente ciclos amorosos, rompimentos amorosos. E foi uma série, né, de sessões, assim, várias sessões com esse tema se repetindo. E eu achei muito interessante observar, achei interessante os insights que chegaram a partir desses atendimentos, dos entendimentos que é possível a gente chegar nessa hora, mesmo quando a situação ela é desconfortável, ela nos pega de surpresa, ela nos traz aí questões que a gente não estava querendo olhar, né? Estava querendo aí não resolver, não enfrentar, e a vida ela segue o seu fluxo, ela chega com as suas demandas, ela não quer saber se a gente está afim ou não de olhar, né? Ela quer, a vida continua, ela evolui e ela nos coloca na sua dança, no seu movimento, nos desestabiliza, onde a gente pensou que tinha segurança, onde a gente achou que poderia simplesmente descansar, não no sentido de descansar do relaxamento, mas simplesmente não estar presente, né? Eu vou trazer assim, vou trocar a palavra, descansar pela palavra não estar presente, né? A vida ela nos convoca sempre à presença para o nosso momento, né? A presença para aquilo que está acontecendo nesse momento, para que a gente possa responder de forma assertiva. É daí que vem a palavra responsabilidade, né? É a habilidade de responder ao que a vida está nos chamando, ao que a vida está nos demandando. Então vamos lá, vamos falar de encerramento de ciclos, vamos falar de mudanças, vamos falar de rupturas, de desestabilizações. Vou fazer uma contextualização bem geralzinha aqui
para a gente entender. E aí eu vou focar, né, no tema aí que eu vou trazer hoje, encerramento de ciclos amorosos, relacionamentos. Não, vamos trazer relacionamentos. Podem ser de amizade, pode ser de trabalho, né? Vamos falar de um contexto geral, mas eu vou trazer alguns exemplos para vocês também relacionados a esses campos. Então, uma coisa que é importante a gente contextualizar aqui nessa nossa aula nessa mini aula, é que as mudanças, o encerramento, o fim, os términos, eles fazem parte da vida, né? O movimento da vida, o movimento da nossa realidade, ela faz parte de alguns ciclos. Por exemplo, o ciclo de criação, o ciclo de sustentação ou desenvolvimento e o ciclo de declínio ou de finalização. Dani, o que isso significa? Significa aquela nossa aulinha básica lá da biologia, né? A gente cresce, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Ou às vezes não reproduz, né? Mas na biologia lá a gente aprende essa aulinha aí. Nascemos, crescemos e morremos. Faz parte de um ciclo que algo se inicie, né? Que se faça, se manifeste aqui nesse mundo, nesse planeta, que tenha o seu desenvolvimento, o seu apogeu, né? Que a gente sustente um crescimento e que esse ciclo entre em declínio, que ele morra, que ele se transforme, né? O que eu quero chamar a atenção aqui para a gente é que a gente aprendeu a celebrar os inícios, a celebrar os nascimentos, a se alegrar quando algo novo se manifesta. A gente aprendeu a também gostar e estar presente no desenvolvimento, no crescimento, da sustentação das coisas que a gente criou, que a gente animou, que a gente trouxe aí à vida, à fruição, mas a gente não aprendeu a elaborar e a celebrar também a finalização desses ciclos, né? Seja a finalização de uma vida, quando a gente está envelhecendo e entrando no outro processo, né, da nossa vida, que faz parte, né, o envelhecer e o morrer, seja dos nossos relacionamentos, né, que também fazem parte desse ciclo, seja no nosso trabalho, enfim. Então, o convite que eu faço para a gente aqui é a gente perceber os nossos ciclos, as nossas estações e onde que nós estamos, né? Se estamos numa fase de nascimento, de criação, de inicialização de algo, de um processo, se estamos numa fase de desenvolvimento, de sustentação, de crescimento, né, de um relacionamento, de um projeto ou de um processo, ou se nós estamos numa fase de declínio, de finalização de um ciclo e de transformação, né? A gente aprendeu, a nossa sociedade, ela demoniza os finais, né? Demoniza os términos, demoniza as rupturas. O que eu trago a atenção é para a gente lembrar que tudo se transforma. A energia, ela se transforma, ela é cíclica. Então, uma morte, uma finalização, um rompimento, ele é uma oportunidade de transformação. Então, a primeira questão, vamos olhar para os rompimentos, para as finalizações e para a morte a partir de uma perspectiva que se transforma. Se a gente puder celebrar esses momentos com a mesma presença que a gente celebra o início e o crescimento dos nossos processos e projetos, a gente pode receber muito mais, né, do que todas essas fases elas significam e proporcionam na nossa vida. Lembrando que todas as fases elas trazem alegrias e elas trazem desconforto, né? Gestar uma criança, por exemplo, é um ciclo de 9 meses, que traz bastante alegria, a mãe, a família, as pessoas envolvidas no processo, e trazem bastante desconforto também. É muito desconfortável sustentar uma gravidez por 9 meses. Nós que somos mães, mulheres, sabemos o que isso significa. Mas é alegria e desconforto ao mesmo tempo, né? Então, lembrar que todos esses processos, a vida, ela não é a polaridade que nós estamos acostumados a acreditar que ela é, né? Ela se movimenta
manifestando o dia, a noite, o bom e o ruim, mas não é separado, não há uma divisão. O dia e a noite fazem parte de uma realidade nessa vida, né? O início e o fim fazem parte de uma realidade. O nascimento e a morte, o nascer e o morrer fazem parte de uma realidade, não em oposição, não em divisão, mas fazem parte de uma unidade. Então vamos lembrar disso quando nós estivermos vivendo os nossos processos de finalização. Então não vamos demonizar, mas vamos celebrar também esses processos com tudo que eles têm para nos trazer de aprendizado. Então, algo muito importante para a gente lembrar, para a gente perceber nessas horas das finalizações, sejam elas preparadas, processadas, né? Uma finalização, um rompimento, ele pode ser amadurecido, e é muito melhor quando ele é feito dessa forma, né? Quando a gente percebe que um ciclo já está finalizando ou já está finalizado, e a gente amadurece esse processo de fim, né, de ponto final, ou de transformação, ou de rompimento, de uma forma a deixá-lo mais gentil, mais suave para as pessoas que estão envolvidas. Nem sempre a gente tem aí essa assertividade e essa maturidade. Então, o segundo ponto que eu trago aqui para a nossa live hoje é que a gente perceba as fases dos nossos ciclos e se a gente está vivendo um término, se algo está acabando, se algo está morrendo. E que a gente olhe para isso não de uma forma triste, de uma forma encarando como uma perda, mas como uma oportunidade, como uma transformação. Então é importante a gente encarar algo que está em sua finalização. A gente encarar que algo está morrendo, que algo está se transformando. E que isso está acontecendo independente do nosso querer e da nossa vontade, né? Vamos dar aí o exemplo do relacionamento amoroso, né? Nem sempre todas as partes, né, estão aí concordantes de que aquela relação não está mais sendo aí benéfica ou divertida ou criativa ou gerando aí crescimento e realização para o casal, né, ou para as pessoas envolvidas. Nem sempre os 2 ou os 3 ou os 4, a configuração que for, estão aí concordantes nesse término. E é importante essas questões serem analisadas. Então, se a gente pode ser pego de surpresa ou a gente pode estar consciente dessas finalizações. Então, vamos encarar os términos, perceber em que fase nós estamos. Muitas vezes a gente ignora que algo não está mais fazendo sentido para nós, né? Ignora processos que já morreram, né? Relações que já não fazem sentido, trabalhos que já não fazem sentido, grupos ou aprendizados que já deram o que tinham que dar e a gente está insistindo ali em manter esses processos, em animar esses relacionamentos que já até finalizaram, já até se encerraram e a gente não colocou o ponto final, a gente não verbalizou, a gente não comunicou, né? A gente não ali teve a coragem de olhar para essa finalização, para essa morte, né, de algo que existia, a gente já percebe que não existe mais, e fazer as finalizações necessárias. Né? Então, é importante reconhecer isso, dar um lugar para esses processos e parar de colocar a nossa energia em situações que já morreram. Né? A gente fica aí animando, tentando animar uma situação que já não existe, colocando graveto na fogueira que não pega mais, como já cantou a nossa maravilhosa e saudosa Marília Mendonça, né? Colocando aí energia, colocando aí a nossa vitalidade em processos e relações, em grupos que já estão mais presentes, que já não existem, que já não tem mais energia, que não é mais o que faz sentido para a nossa hora, para a nossa história. Então, reconhecer em que fase que estamos e olhar
para os ajustes que precisam ser feitos para a gente ir para uma nova fase. Então, o segundo passo que a gente precisa nessas horas é fazer a para das arestas, né? Muitas vezes a gente encerra um ciclo, um namoro, um relacionamento, um casamento, um trabalho, um aprendizado, enfim, a gente vai lá, rompe, diz que não quer mais e termina sem ajustar todas as arestas, né? Sem integrar essas experiências. A gente fica aí com a sensação das coisas mal digeridas, né? Aquelas coisas que a gente mastigou, mas não engoliu, ou que a gente foi obrigado a engolir sem digerir, e a gente fica num processo aí de mal-estar, de desconforto, muitas vezes separados ou não estando mais nos lugares, né, ou nos ambientes em que nós estávamos anteriormente, né? Dizemos que nos separamos, que fechamos, que finalizamos, mas essas experiências ainda estão dentro de nós, né? Nós ainda estamos ruminando esses processos, ruminando essas experiências, ruminando as nossas mágoas, as nossas raivas, as nossas insatisfações e as frustrações que a gente viveu nessas relações e nesses projetos, na energia que a gente colocou e não teve o retorno ou não foi correspondido da forma e da maneira que a gente imaginou que seria, ou que a gente entende que seria respeitoso ou do nosso mérito receber. Então, nesse momento é importante a gente fazer o quê? A gente olhar para essas questões e cuidar. Olhar mesmo, cara a cara, enfrentar essas situações, para que a gente possa ficar livre para o novo, que a gente possa abrir o espaço para que novas relações, novos projetos, novos trabalhos, o novo possa acontecer e entrar na nossa vida, né? Se a gente está aí num ambiente entulhado de passado, entulhado aí de questões mal resolvidas, a gente não vai estar livre para novas oportunidades, para as novas realidades, para novos processos. Nessas horas é que um bom atendimento, né, uma pessoa que te conduza para olhar para todas essas questões que estavam presentes, que estão presentes aí, nesses processos de finalização, essa hora, essa ajuda, esse suporte terapêutico, esse suporte do profissional que tem tanto o estudo quanto a experiência, a expertise para te conduzir nesse processo, pode fazer toda a diferença. Porque você pode olhar para essas questões e liberá-las de forma rápida e assertiva, né? Dependendo de como foi os rompimentos, pode levar mais tempo, pode levar menos tempo, mas você vai ter as ferramentas e o suporte para fazer isso, né? Às vezes a gente encontra pessoas que já romperam situações há 5, 10, 15, 20 anos. Só que, na verdade, essas finalizações, esses divórcios, essas separações, elas não foram de fato processadas e realizadas. A pessoa segue levando o passado, levando as questões do passado não resolvidas ou mal resolvidas, contaminando o seu presente e comprometendo o seu futuro. Então é importantíssimo que a gente realmente tenha a maturidade, né? Tenha a humildade, mas eu acho que tem uma questão de maturidade, de procurar as ferramentas, né? As pessoas que estão habilitadas e qualificadas para te ajudar nesse momento. E nessa hora, as ferramentas de constelação familiar, elas são excelentes, porque ajudam a gente perceber o nosso campo, ver o nosso campo, as questões que estão envolvidas, né, os nossos emaranhados pessoais, os nossos emaranhados sistêmicos, que estão aí presentes na nossa questão e que podem estar aí atrapalhando o nosso desenvolvimento, o nosso relacionamento, seja profissional, seja afetivo, seja de crescimento mesmo, que a gente espera na nossa vida. Então é importante observar esses processos, ajustar essas arestas e finalizar. Dani, o que você está querendo falar, né? Quando você diz precisa finalizar realmente os rompimentos, os finais, o fim de ciclo. Significa que você é capaz de integrar todas as experiências que você viveu nesse ciclo e nessa relação. O que isso significa? Integrar o bom, integrar o ruim, integrar as alegrias, integrar as tristezas
integrar aquilo que você recebeu, aquilo que você doou, os desequilíbrios, tudo o que aconteceu. É você fazer de todo esse insumo, separando o joio do trigo, né, fazendo aí um processo de elaboração, de integração daquilo que você vai levar para uma nova etapa e do descarte, né, do desprender daquilo que não vai te ajudar, que não significa mais para você. Muitas vezes a gente se engata nesses processos por apego, por aquilo que a gente imaginou que seria, a gente sonhou que seria, expectativa do que seria, o que a gente acha que é importante para a nossa vida e que sem isso, sem essa pessoa, sem esse trabalho, sem esse projeto, sem esse sonho, eu não sou nada. É nessas horas em que a gente é confrontado com um término, com um rompimento, com um ciclo que se fecha, a gente é obrigado a olhar para dentro e encontrar aí o que fica quando tudo desmorona, que somos nós mesmos, que é a nossa companhia, que é o nosso corpo, que é a nossa vida, que é o relacionamento que a gente estabelece com a gente, enquanto ser, enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, que está em crescimento contínuo. Então, fechar um ciclo é elaborar todas essas experiências, né? Sejam elas agradáveis, sejam elas desagradáveis. Então, faz parte também o reconhecimento, né? Trouxe aqui para vocês, do assumir a nossa responsabilidade, né? Assumir a nossa responsabilidade como adulto em todos os processos, né? Trazendo um pouquinho da experiência das constelações familiares, quando a gente vai olhar, né, para um relacionamento, para um fim, vou trazer a experiência que eu tive esses dias nos atendimentos, constelando términos, né, constelando rupturas. A gente pode observar como cada parceiro, né, quando cada parte, né, de um sistema, quando cada parte de um relacionamento se coloca e está presente. Muitas vezes a gente observa, é muito comum, né? A constelação é uma ferramenta muito prática e muito pragmática também, porque a gente pode observar como que está o campo. E o que a gente observa, geralmente, que aparece, é que você pode estar aqui casado ou em relação com uma pessoa ou com um trabalho. Vou dar o exemplo do relacionamento afetivo, que é aquele que eu constelei nesses dias. Você está aqui com a pessoa, mas geralmente, né, essa pessoa que está com você rompendo, ou a relação está conturbada, ela não está realmente, a energia dela não está voltada para você, não está voltada para a relação. Ou vice-versa, talvez seja você que não esteja com a sua energia disponível para a relação, disponível para o trabalho, disponível para o projeto que você está dizendo que quer desengavetar e colocar na vida e colocar no mundo, né? Quando a gente abre a constelação, geralmente observa que as pessoas ou uma das pessoas está olhando para algo não resolvido, geralmente do sistema de origem, geralmente do pai, geralmente da mãe, está ali emaranhado em lealdade, né, às dores do feminino da mãe, ou em lealdade contra, né, as questões do masculino, do pai. Enfim, são dinâmicas bem interessantes para perceber que a pessoa não está ali presente. Ela pode estar de corpo presente, pode estar ali diante de você todas as noites e todos os dias, mas a energia dessa pessoa não está na relação. A energia dessa pessoa não está no trabalho. Se a gente for constelar em uma equipe de trabalho, um processo de trabalho, a gente pode ver onde a energia das pessoas estão também. É interessante a gente observar. E aí, o que a gente faz quando a gente se depara com isso, né? O relacionamento acabou, chegou num nível que a gente não consegue mais sustentar isso, parceiros que estão juntos, sócios que estão juntos, mas não estão efetivamente, né, energeticamente juntos, ali presentes, construindo um projeto, uma vida, um casamento. O que a gente faz com isso? Né? Eu posso mudar o outro, eu posso mudar o parceiro, eu posso mudar meu sócio, eu posso ir lá com meu marido e ver que ele está emaranhado com os pais e fazer isso por ele, fazer os movimentos por ele, né? Fazer a terapia por ele. Eu não posso. Eu posso fazer por mim. Eu posso olhar para mim
identificar as minhas questões, né? O que me traz até aqui, nesse momento, nesse presente, com esse parceiro, vivendo essa dinâmica específica. Onde que eu estou, né, que me coloquei aqui, que fiz essa escolha. E qual que é o próximo passo para mim e para ele, né? Então, o outro, o movimento do outro, a gente não pode mudar, alterar, por mais que a gente queira, a gente não pode. Né? O outro é o outro, ele faz os movimentos que são possíveis a ele e a escolha que é possível a ele. Agora, eu posso olhar para o meu movimento, para o que eu quero liberar e para o que eu quero escolher de hoje em diante. Eu também tenho a opção de escolha, a opção de me liberar, né? De fazer as minhas liberações, de olhar para as minhas questões. Então, dentro desse contexto, a gente assume a nossa responsabilidade, né? A finalização de ciclos e de processos, elas envolvem que a gente se coloque como adulto diante das relações que a gente constituiu, diante dos processos que a gente escolheu estar. Então, olhar como adulto, aí eu levo meus 50% de responsabilidade sobre tudo o que acontece e aconteceu, e deixo com o outro o seu 50% de responsabilidade também. Cada qual tem sua parcela numa relação, num projeto, em algo que está sendo construído em parceria. Então, a finalização, né, a boa finalização, vamos colocar assim, sem julgar, né, o bom e o errado, o certo, o errado, o bom e o mal, mas trazendo uma finalização assertiva, uma finalização que libere para você o campo e o espaço para você viver outras experiências e ter novas possibilidades, é aquela em que você se coloca como adulto, se autorresponsabilizando pelas suas escolhas, né? E se autorresponsabilizando pelas escolhas que você vai fazer no futuro. Não significa que você não vá reconhecer aquilo que foi doloroso, né? Não existe assim, vamos passar jogar a poeira para debaixo da cama e aí a gente segue a vida, segue o baile, não olha, né? Tipo assim, quem vive de passado é museu e vamos para a próxima, né? A fila anda. Não significa isso, né? Para que a gente possa se liberar realmente, a gente precisa olhar para tudo que está aí debaixo do tapete, debaixo da cama que a gente quis esconder, que a gente não está com coragem de olhar, porque essas questões elas nos influenciam, né? Elas geram um peso para que a gente possa realmente ter um outro tipo de relação, um outro tipo de escolha na nossa vida. Então, se a gente não olhar para as coisas que a gente varreu para debaixo do tapete, não realmente fazer as finalizações e as integrações que são necessárias, a gente tende a repetir os mesmos padrões, repetir as mesmas experiências, repetir as mesmas violações, as mesmas situações de abuso e de violência que a gente está acostumado a escolher e perpetuar. E aqui a gente não tem espaço para aprofundar esse assunto, porque realmente é um assunto bem profundo, bem complexo, né? Os padrões de repetição que a gente tem nos nossos relacionamentos é um outro tópico, é um outro assunto, é um processo realmente que tem complexidades que aqui não cabem a gente abordar. Mas é um tópico para a gente assinalar. Se a gente não olha realmente para essa questão, a gente vai repetir os padrões. A gente vai mudar aí, como diz aí o ditado popular, né? Trocar o 6 pelo meia dúzia, pelo 3 mais 3, pelo 2 vezes 3, né? Fazendo as mesmas escolhas e repetindo os mesmos padrões, né? Que a gente está aí acostumado e condicionado por várias questões a fazer, né? São os padrões que a gente aprendeu, que a gente constituiu, que fazem parte aí das nossas dinâmicas de sobrevivência na nossa vida, que a gente aprendeu a escolher dessa forma. Então, o chamado que eu faço aqui é para a gente reconhecer que a gente já tem novas possibilidades, em que já está disponível uma nova plataforma, em que nós temos ferramentas que são assertivas, ferramentas que são efetivas para a gente realmente sair desses padrões, né, desses ciclos sem fim de repetições na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nos nossos projetos, né, naquilo que a gente
está aí trazendo como possibilidade. Então, coloquem aí se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta, querem fazer aí alguma consideração. A gente já está aí partindo para a finalização da nossa live. Trouxe aqui umas pinceladas para vocês de desse assunto, né, que chamou a atenção, que trouxe aí bastante reflexão esses dias, esse tempo, trazendo aí o elemento de destruição na vida, né? Muitas vezes para a gente construir coisas novas, a gente precisa ter a coragem de destruir, né? De ser a energia também que é da morte, a energia da destruição. Não no sentido destrutivo, né? Não no sentido de simplesmente ser violência, mas no sentido de utilizar a energia da morte, utilizar a energia da destruição, aproveitar a energia das finalizações para criar, né? Com a consciência do que vai criar mais, do que pode criar mais na nossa vida. E ter a coragem de se abrir para as desestabilizações, né? Abrir para a falta de controle, abrir para a falta de definições, para a gente sair fora dos nossos conceitos, para a gente realmente trilhar novos caminhos. Então, o chamado que eu faço a vocês, né? O chamado que eu me faço, as reflexões que me chegaram esses dias, é exatamente essa coragem de varrer, sabe? De pegar a nossa vassoura e varrer energeticamente, né? Cognitivamente, sistemicamente, em todos os níveis, aquilo que não mais faz sentido na nossa vida. Então, faço convite para vocês também. Na próxima semana, vou lançar um workshop chamado Transformando as Energias. E aí, nesse workshop, eu vou aprofundar com vocês essas ferramentas para a gente aproveitar o fim, o término, o rompimento, a morte para transformar a energia, para fazer a transformação da energia. Então, citei para vocês algumas ferramentas, né? Eu vou utilizar as ferramentas aí de divórcio energético. Existe uma ferramenta bem interessante de divórcio energético, em que a gente se libera do outro, né? Libera o outro e se libera, devolve para o outro que é dele, fica com o que é nosso. Tem a ferramenta do divórcio, eu vou ousar e vou além. Tem a ferramenta do divórcio espiritual, né? Do divórcio espiritual, o que é isso, Dani? A gente pode ter prometido, né? Em outras vidas, em outras realidades, em outras dimensões, que a gente ia ficar com um ser, que a gente ia cuidar de um ser, que a gente ia ir para sempre, até que a morte nos separasse, estarmos aliançados com um ser. E às vezes o que a gente observa também em alguns atendimentos é que a pessoa está ali aliançada num voto, casada com um ser que não tem mais um corpinho, mas que ela prometeu ficar e cuidar e ser leal. Então, muitas vezes, um novo parceiro não vem, uma nova oportunidade não chega, um novo relacionamento não se faz presente, porque a pessoa já está energeticamente, espiritualmente casada com outro ser que muitas vezes não tem mais nem corpo. Então, a gente faz ali, além do divórcio energético, o divórcio espiritual, e é uma ferramenta também bem interessante. Mas quem quiser saber, me procure, que é bem eficiente essa ferramenta para a gente observar em todos os lugares em que a gente se aliançou, que a gente fez promessas que agora também não fazem mais sentido. Então, tudo isso vai estar aí disponível como ferramenta no nosso workshop. Vai ser na próxima semana, na quarta-feira da próxima semana, já em outubro, né? Já no início de outubro, vai ter o nosso workshop de transformação da energia, transformando a energia, aproveitando o fim, né? Aproveitando a morte, aproveitando os rompimentos para transformar, né? Para sair melhor, para
ir para um novo momento, para uma nova plataforma, por uma nova realidade que é possível, que a gente já pode criar, tá bom? Então aí, quem gostou, mandem os likes, mandem para os amigos, me chamem no direct, vão ter novidades aí que eu vou lançar e vocês podem acompanhar. Um grande abraço, grata a todos, a todas que estiveram aqui essa noite e até a próxima.